Peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 15, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 23. Assim diz a palavra do Senhor. Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhe pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: Retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas quando estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe, e eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? E que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto, eu direi a você o que o Senhor falou esta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Samuel disse: Embora pequeno aos teus olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: Vai e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreiem contra eles até que tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto ao que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Te agradecemos porque o Senhor está conosco, tem cuidado de cada um de nós, e eu peço nesse momento que o Senhor esteja me usando aqui, Senhor, para que o Senhor edifique a tua igreja, para que verdades da tua palavra sejam aplicadas em nossas vidas. Que não venha absolutamente nada de mim, mas unicamente da tua palavra, porque o Senhor é Deus e a sua palavra é viva e eficaz na vida daqueles que creem e praticam.
Muito obrigado, Deus, é essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é: Deus rejeita os orgulhosos. Deus, ele rejeita os orgulhosos, e nós vemos em vários versículos que Deus se opõe aos orgulhosos, que o orgulho ele precede a queda. Então nós vemos que é algo constante nas Escrituras, e hoje nós vamos falar sobre esse tema. Todos nós que estamos aqui sabemos que nem sempre é fácil obedecer a Deus, não é verdade? Nem sempre é fácil fazer o que nós devemos fazer. Nem sempre é fácil nós obedecermos quando Deus diz faça isso e nós obedecermos 100%. Não estou dizendo que é fácil. Muitas vezes nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos de fazer conforme nós queremos, conforme o nosso jeito, conforme nós achamos melhor, porque nós achamos que a nossa vontade é boa, perfeita e agradável. Achamos enganosamente que Deus sempre irá nos livrar das consequências das nossas desobediências. Muitas vezes nós não calculamos que a nossa desobediência às ordens do Senhor, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, trarão consequências à nossa vida. Saul, ele não foi o único que desobedeceu a Deus na Bíblia, não é verdade? Nós vemos o sucessor dele, que foi Davi, que também desobedeceu. Mas o que eu queria destacar aqui na vida de Saul não é o seu pecado em si. Porque pecar, todos nós pecamos. Nós vemos que Davi pecou, Salomão depois pecou, e aí Jeroboão para frente, todos reis pecaram. Nós pecamos, todos pecaram. Eu não estou dizendo aqui que um crente ele não pode pecar, ele na verdade não deve, mas ele peca porque ele é pecador. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é a postura de Saul depois do seu erro. Porque aí está a grande diferença daquele que é submisso a Deus e daquele que é rebelde a Deus. Porque os dois erram. A diferença está na postura depois que cai. Isso que nós gostaríamos hoje, e vou frisar nesse texto, e peço que os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas. O versículo 1. O versículo 1 diz assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 10, nós vemos que Samuel, que era o profeta da nação naqueles dias, Samuel, ele era o grande profeta, aquele a qual Deus falava e ele passava as instruções para o povo. Deus pediu para que Samuel fosse ungir Saul como rei de Israel. Até então, Israel nunca tinha tido um rei. Até então, não existia monarquia em Israel. Existia teocracia, que era apenas o governo de Deus através dos seus profetas. Mas por causa da rebeldia da nação, e por causa que a nação rejeitou o governo de Deus, Deus então deu um rei ao povo. E esse rei se chama Saul. Saul, ele era alguém que se destacava pela sua altura, pela sua beleza, pelo seu porte físico. O texto diz que não havia ninguém como Saul em Israel naqueles dias. Saul era alguém que se destacava em todos os aspectos. Talvez Saul fosse o genro que todo sogro deseja para sua filha naqueles dias. Saul era alguém que se destacava. E Saul, ele começou muito bem o seu reinado como o primeiro rei da história de Israel. Ele começou muito bem, ouvindo o que Samuel dizia a ele, ouvindo as instruções de Deus. Porém, aconteceu algo com Saul que acontece constantemente com muitas pessoas. Quando ele percebeu que ele tinha uma posição muito acima dos demais, ele se perdeu na sua arrogância, na sua prepotência e na idolatria de si mesmo. Ele esqueceu de olhar para dentro de si e ver que ele era apenas um servo de Deus e tentou se comparar com ele. Ele esqueceu que ele era apenas alguém que estava ali para cumprir as ordens do Senhor para a nação e começou a agir como se fosse algo mais importante do que realmente ele era. Sabe o que isso nos ensina? Cuidado com os elogios. Cuidado com os elogios. Sabe por quê? Porque nem sempre quem elogia você quer o seu bem.
Procure entender uma coisa, seja equilibrado. A Bíblia diz que nós temos que ser equilibrados em todos os aspectos. Não se abale com as críticas e não se exalte com os elogios. E infelizmente hoje num mundo onde a fama, o poder, a glória e a visibilidade que tanto as pessoas buscam, e buscam elogios atrás de elogios, e não, você já percebeu que nós somos uma geração que nós não sabemos lidar com críticas? Nós somos uma geração que nós não sabemos ouvir críticas, nós não sabemos lidar porque parece que nós estamos preparados apenas para ser elogiados. Porque muitas vezes tudo que nós fazemos de bom seja para que as pessoas vejam e nos aplaudam, sendo que o nosso foco não deve ser esse. Saul, como o primeiro rei da história de Israel, ele começou muito bem. Mas certo dia ele viu que ele realmente era diferenciado na sua altura, na sua beleza, e ainda por cima ele era o rei da nação. Não existia ninguém mais poderoso do que ele abaixo de Deus. Então ele começou a tomar atitudes por si mesmo, ele começou a agir conforme ele achava melhor, porque embora ele era o rei de Israel, deixou com que a arrogância e a prepotência subisse a sua cabeça. E ele causou muitos problemas para si mesmo e também para a nação. Sabe a primeira coisa que acontece com pessoas dessa característica? O primeiro ponto é inevitável, é a acomodação. Quando a pessoa se sente acomodada, é um sinal de alerta para que ela acorde, porque a acomodação nos levará à queda. Saul chegou e viu que não tinha nenhum outro para ameaçar o seu reino. Não existia monarquia antes dele, então quem iria assumir o trono seriam os seus descendentes naturais. E naqueles tempos o rei só saía quando morria, então ele viu que ele poderia fazer o que ele quisesse. O povo sempre quis um rei e aí estava o seu rei Saul, então ele se acomodou. Você conheceu alguém acomodado na vida? Você já conheceu alguém que acha que não precisa fazer mais nada porque já fez tudo o que precisava fazer e empurra com a barriga tudo que faz? Faz tudo do jeito que quer fazer porque acha que do seu jeito é o correto, porque se acha absoluto, irmãos. Ninguém é insubstituível nessa vida. Ninguém é insubstituível nessa vida, por melhor que tenha sido. Nós não podemos administrar resultado, nós não podemos achar que porque nós já fizemos algo, nós somos absolutos onde estamos. Deus não nos chamou para a acomodação. O apóstolo Paulo, e hoje eu disse pela manhã, ele disse, eu até poderia gloriar de tudo que eu fiz, mas se tem uma coisa que eu me glorio, é na cruz de Cristo. Paulo sabia muito bem que se ele chamasse toda a glória e o destaque do seu ministério para ele, rapidamente aquilo subiria a cabeça dele. Exemplo que ele não aceitava, quando em determinada cidade foram idolatrar ele e Silas achando que eles eram deuses. E eles repreenderam o povo imediatamente, porque eles sabiam que eles eram apenas o que eles eram. E a acomodação nos dá a falsa ilusão que nós somos mais do que na verdade nós somos. E Saul, ele caiu neste erro da acomodação. E isso precedeu a desobediência a Deus. Acompanhe comigo no versículo 2 ao versículo 3. Assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhe pertence. Não poupem nada. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então Deus dá uma ordem ao acomodado Saul. Aqui nós já não estamos falando do início da trajetória de Saul. Já estamos falando de um rei que já havia se estabelecido no trono. Já estamos falando de alguém que já estava estabelecido na nação e ele era a maior autoridade diante dos homens. Então Deus dá uma ordem ao acomodado Saul, ao egocêntrico Saul, e diz o seguinte: vá e destrua completamente os amalequitas. Quem eram os amalequitas? Amalequitas eram um povo descendentes de Ameleque,
um povo pagão, um povo idólatra. Um povo que não apenas era pagão e idólatra, mas durante toda a história do povo de Israel, os amalequitas foram inimigos do povo de Israel, castigando o povo de Israel, matando seus rebanhos e queimando suas colheitas. Os amalequitas, durante a história do povo de Israel, foram um dos inimigos que mais fizeram Israel passar por necessidades, por dificuldades. Eles perseguiam o povo de Israel. Então, em determinado ponto, Deus ele chega e diz: chegou a hora de castigar os amalequitas, porque séculos e séculos eles vêm castigando o meu povo desde que eles saíram do Egito. Então Deus decide colocar a mão e trazer juízo aos amalequitas e, obviamente, dá ordem para o rei da sua nação e diz o seguinte: vá até os amalequitas e destrua tudo, não poupe nada, extermine absolutamente tudo, até crianças e recém-nascidos, que muitas vezes para nós parece ser cruel demais. Mas Deus, em sua soberania, sabia que essas crianças e recém-nascidos cresceriam e seriam mais dos mesmos que sempre foram, e seriam mais inimigos do povo de Israel. Como eu disse, Deus ele enxerga depois da curva. Apenas nós que vemos na reta, ele é Deus. A ordem foi dada ao acomodado Saul, e o texto no versículo 7 ao 12 continua, e peço que vocês acompanhem comigo. Versículo 7 ao versículo 12 diz assim: E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para o Gilgal. Deus deu uma ordem, Saul fez do jeito dele. Deus deu uma ordem clara. A ordem clara era: não os poupem, matem homens, crianças, mulheres, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Não poupem absolutamente nada desse povo pagão. Porém Saul, o acomodado Saul, o egocêntrico Saul, analisou a situação e disse: quer saber? Eu vou melhorar isso daí. Quer saber? Eu vou fazer do meu jeito, porque eu acho que o do meu jeito vai ser melhor. Acho que Deus ele não pensou direito. Quer saber? Eu vou matar tudo que não presta, no ponto de vista dele, e vou separar aqui o melhor do gado, e eu vou prender o Agag. Eu não vou matar o rei, não. Eu vou levar ele prisioneiro. Eu vou levar prisioneiro. Irmãos, sabem por que geralmente naqueles tempos um rei não matava o outro e levava prisioneiro? Para envergonhar o outro rei, para se mostrar superior ao rei inimigo. Para levar prisioneiro, humilhar, envergonhar e torturar o rei inimigo, para que então ele se sinta e mostre ao outro rei que ele era superior. Então Saul disse o quê? Se eu matar o Agag, ele vai simplesmente deixar de viver. Então, como eu quero humilhar ele, como eu quero mostrar que eu sou maior do que o Agag, eu vou prendê-lo e levá-lo com o nosso povo. Não vou matar ele, nem os melhores bois. E disse para os soldados: peguem os melhores bois e ovelhas e vamos embora. Ele fez do jeito que ele quis fazer. Por isso Deus o rejeitou. Por isso Deus rejeitou Saul. Sabe por quê, irmãos? Essa atitude de Saul é um recado a Deus dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. É como se Saul estivesse olhando para Deus e dizendo: eu sei o que eu faço. Eu sei como eu devo agir. Eu não preciso de instruções, eu não preciso de ninguém, porque eu sei exatamente o que fazer. Quantas vezes nós não agimos igual Saul? Quantas vezes nós olhamos para Deus e sabemos que nós devemos fazer algo, mas nós damos o nosso jeitinho, nós damos
nós incrementamos aquilo que Deus pediu, fazendo do nosso jeito porque nós colocamos os nossos princípios e os nossos desejos naquilo que Deus não pediu, nem sequer a sua opinião. E como eu já disse no começo, Saul não foi o único que errou, mas aqui está o ponto pela qual Saul foi rejeitado como rei, rejeitado como pessoa. Eu disse que o que torna uma pessoa realmente rebelde e submissa a Deus não é de fato o pecado, mas o que ele vai fazer depois que errar. Nós vemos que Davi, ele adulterou com Batseba e ele, clamando a Deus em Salmos, diz: Senhor, pequei contra o Senhor, pequei contra os céus e não sou digno de ser chamado teu filho. Que o Senhor não retire de mim a alegria da salvação. Saul não tinha esse coração quebrantado. Davi se derramou aos pés do Senhor em arrependimento e nós não vemos registros de Davi fazendo de novo o que ele fez. Nós vemos tantos outros homens de Deus, quando Pedro nega a Cristo por 3 vezes, e depois que ele encontra Jesus ressurreto, ele cai aos pés de Jesus. E ele é o discípulo que dá continuidade ali no grupo apostólico em Atos. Ele é o líder do grupo agora. O problema não está em você cair, mas o que você vai fazer depois que você cair. E repare o sujeito aqui, o Saul. O texto continua e diz que quando Samuel foi até ele para dizer: olha, você pisou na bola, hein? O texto diz: Saul foi para o Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. No alto da sua arrogância, Saul ergue um monumento para si mesmo e para glorificar a ele mesmo. No alto da sua desobediência a Deus, e ele sabia que ele tinha desobedecido, porque a ordem de Deus foi clara, ele sabia que ele havia desobedecido, porém ele vai ainda e ergue um monumento para ele mesmo, para festejar a sua vitória, mesmo que a sua vitória foi em desobediência a Deus. Irmãos, naquele tempo e até nos dias de hoje acontece, monumento, eles servem para marcar em épocas, estações, vitórias, algo que é relevante para que seja lembrado para sempre. Então, desde aqueles dias, são erguidos monumentos por diversos motivos, né? O monumento, ele representa um grande feito para marcar aquele momento na memória das pessoas. Isso é um monumento. Detalhe, em Josué 4 nós vemos Josué e os israelitas construindo um monumento quando eles atravessam com os pés enxutos o Rio Jordão. Então Josué diz para um líder de cada tribo de Israel: olha, peguem 12 pedras no Rio Jordão e vamos erguer um monumento a Deus, porque esse dia tem que ficar marcado na história do povo, no dia em que os israelitas atravessaram o Rio Jordão com os pés secos. E todos os israelitas que passarem, diz o texto, lembrarão deste dia. Então o monumento é para marcar grandes feitos. Grandes feitos. Olha a arrogância deste homem chamado Saul. Após desobedecer, ele ainda vai erguer um monumento para o seu grande feito, para a sua grande vitória. E o texto não diz que era um monumento agradecendo ao Senhor, que é o Deus de Israel. O texto diz que ele ergueu um monumento para ele. Olha como eu sou bom, eu sou o rei de Israel que derrotou os amalequitas, eu mereço um busto, uma estátua no Monte Carmelo. Quando nós nos achamos absolutos, a tendência é nós erguermos um monumento para nós mesmos dentro da nossa cabeça e do nosso coração. Quando nós nos achamos tão bons e absolutos, é fatal. Nós acabaremos idolatrando a nós mesmos. Certo texto das Escrituras diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. E quantos aqui não confiam, talvez, na força do braço, ou nas suas qualidades, ou, enfim, naquilo que você tem, ou naquilo que você possui? Bem, Samuel, ele continuou indo atrás do Saul. Então ele foi até Gilgal. Quando ele chega lá, uma espécie de culto a Saul está acontecendo, não é? Uma espécie de culto a Saul, porque o exército de Israel estava ali.
Eles construíram o monumento que o Saul pediu, então eles também aceitaram toda aquela situação idólatra e nojenta de idolatrar um homem. Só que nós vemos como é complicado o nosso coração. Certa vez João Calvino disse que a mente do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos uma facilidade tremenda de fabricar ídolos, de pensarmos num Jesus que não é o Jesus na Bíblia, mas um Jesus que atende aos nossos gostos enfim. Nós temos a tendência de criar um Deus que não é o Deus da Bíblia, um Deus nosso, particular, do nosso coração, e não tem nada a ver com a Bíblia. Nós idolatramos pessoas, nós podemos idolatrar familiares, netos, irmãos, esposas, seja lá o que for. Jesus certa vez disse que aquele que não for capaz de deixar até pai e mãe ou filho por minha causa, não é digno de mim. Jesus, ele não aceita ser o segundo lugar na sua vida. Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. Portanto, se você coloca seja quem for no lugar que é de Jesus, por favor, retire imediatamente. Porque aquilo que nós plantamos, certamente nós colheremos, e ele não divide a glória dele com ninguém, porque ele é Deus. Continuando o texto, versículo 13 em diante, vamos ver a reação do Saul. Diz assim: quando Samuel encontrou Saul, ele disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Repare que ele não diz o nosso, ele diz para Samuel: o teu Deus. Mas destruímos o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, em outras traduções, cale a boca. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão com a ordem: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreiem contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Assim que Samuel chega lá, você já pensou a cena? O profeta, talvez um dos profetas mais respeitados da história do povo, Samuel, o grande Samuel. Ele chega até Gilgal, onde o povo estava reunido após de erguerem um monumento para o Saul. Então Samuel chega lá e vê uma espécie de culto a Saul. Então ele diz o seguinte: o que foi que você fez? Repare que imediatamente Saul ele veste uma máscara. Saul ele veste uma máscara e vai até Samuel e diz: oi Samuel, que Deus te abençoe. Eu obedeci às ordens do Senhor. A arrogância de Saul faz ele tentar justificar o seu erro, ao invés de reconhecer que errou. O grande problema das pessoas que são arrogantes são que elas sempre vão vestir uma máscara
para explicar aquilo que ela fez, para que não pareça tão ruim como de fato é. O pior que pecar é eu não reconhecer que eu sou um pecador. O coração de Saul estava cheio de si, e ele diz: eu obedeci às ordens do Senhor, mesmo tendo a plena consciência que ele estava em desobediência a Deus. E repare outra coisa, que uma pessoa que desobedece e não assume o seu erro, porque isso é algo, irmão, se tem uma marca registrada no homem pecador, todos nós, mas eu digo sem Cristo principalmente, é não reconhecer o que faz. Quer um exemplo claro? Todos aqui já leram o relato da queda. O texto diz que a Eva, ela comeu o fruto que não era, deu para o seu marido comer e ele comeu também. No dia seguinte, Deus vai até eles, porque Deus caminhava com eles no Éden, e pergunta para ele o seguinte: vocês comeram o fruto que eu pedi para não comer? Qual foi a resposta de Adão? Aí ele já tinha um pecado. Senhor, foi essa mulher que o Senhor me deu. E essa mulher que o Senhor me deu, a culpa é dela. Então Deus vai falar com a Eva: o que foi que você fez? E o que ela faz? Foi a serpente. Ô serpente enganosa. Ô serpente mentirosa. Acredita que eu caí? Após o pecado, o homem já mostra que ele não consegue mais assumir os seus próprios erros e fica jogando sempre para o próximo. E se tivesse mais algum animal próximo ali, era capaz a serpente falar: foi o porco, foi a galinha. Porque sempre a pessoa olha e vê o erro no outro, mas ela nunca olha para dentro dela. E Saul é um exemplo claro disso. Repare no texto. Quando ele vai se explicar para Samuel, vocês reparam que ele diz o seguinte, quando Samuel diz: ah, você obedeceu? Então que balido de ovelhas é esse que eu estou ouvindo? E que barulho de gado é esse? O que ele estava querendo dizer? Como você obedeceu se você trouxe o gado junto aí? Não era para destruir tudo? Olha a explicação do Saul. Ele diz o seguinte, deixa eu ver o versículo, que é bem interessante. No 15, olha o que ele diz. Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas. Repare que quando há um erro, foram os soldados. Agora vamos continuar. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, né, para sacrificar ao teu Deus. Agora é o que ele fala: mas destruímos o restante. Agora ele se inclui. E ele, novamente, ele diz depois lá em cima: a culpa não foi minha. Eu obedeci ao Senhor, foram os homens que pegaram o que não deviam. Olha que, nossa, não. Foram os homens, não fui eu. Agora, quando foi a destruição, ele se incluiu. Mas nós destruímos. Aí eu já me incluo. Quando é algo bom, eu me incluo. Mas quando é algo ruim, foram eles. Então Saul, ele começa a dizer a parte errada da história, colocando a culpa no exército, não nele. No mesmo exército que acabara de erguer um monumento para ele mesmo. Agora, quando foi a parte bonita da história, a parte que exterminou o restante dos amalequitas, Saul se coloca entre aqueles que obedeceram a Deus. Saul tentou transformar a sua desobediência em obediência. Saul tentou justificar o seu erro, mas obedecer a Deus é obedecer do jeito que Ele quer e não do meu jeitinho. Você não obedece a Deus quando você faz do seu jeito. Você obedece às suas emoções e às suas escolhas. Você obedece a Deus unicamente quando você faz exatamente o que Ele pediu. E não fica tentando jogar a responsabilidade para o outro. Não podemos misturar o santo e o profano. Isso eu gostaria de frisar também. Vocês repararam que, além de desobedecer, colocar a culpa no exército, ele diz que a desobediência, na verdade, foi para agradar a Deus, porque eles iriam oferecer em holocausto os animais? Samuel, pense bem. Tudo bem, nós desobedecemos, os homens pegaram o que não deviam, mas pense bem, o melhor do gado está aí, nós vamos oferecer ao Senhor.
Nós vamos sacrificar ao Senhor, é como ele se estivesse dizendo, nós vamos oferecer a nossa desobediência a Deus. Nós vamos oferecer a nossa desobediência ao Senhor. Ele veste a máscara tentando se justificar, mas há pouco tempo estava no Carmelo, batendo palma para ele mesmo, diante de uma estátua que criaram para ele mesmo. Um homem que se colocou na posição de Deus, querendo tomar as rédeas da situação e sendo idolatrado pelo seu próprio povo. Um homem perverso que tinha no seu coração ele, unicamente ele. Na frente de Samuel, que era a autoridade religiosa do país, ele vestiu uma máscara, e quantas vezes nós também não agimos assim? Na frente do pastor, na frente dos pastores, na frente da mãe, na frente do pai, na frente dos irmãos, na frente de pessoas que nos conhecem. Muitas vezes nós queremos dizer: Deus te abençoe, Samuel, eu obedeci às ordens do Senhor, olha, eu sou pastor da Igreja Batista. E muitas vezes eu estou lá no meu íntimo, lá no Carmelo, erguendo um monumento para mim mesmo dentro do meu quarto. Mas na frente de Samuel, todo mundo é crente. Na frente do profeta, todo mundo obedece a Deus. Mas lá no fundo, no íntimo, a idolatria continua mais fervorosa do que nunca. Temos que nos livrar da idolatria. Temos que nos livrar disso. Para nós encerrarmos, 22 e 23, vamos repetir esse texto. Diz assim: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Samuel, então, ouvindo o absurdo que Saul ainda queria oferecer em sacrifício à desobediência, é como se nós disséssemos assim: eu sou religioso, Deus ele não quer religiosos. Samuel era de fato um homem de Deus, mas Saul não era. Saul ele era um religioso. Saul ele seguia padrões dos seus costumes, do seu povo. Com certeza ele oferecia sacrifícios ao Senhor, porque ele já deixou claro. Com certeza ele praticava as festas do povo de Israel. Com certeza ele praticava tudo o que Deus ordenava nos seus rituais. Ele poderia oferecer todos os gados de Israel em sacrifício ao Senhor, que não adiantaria de nada. Ele poderia cumprir todos os rituais de purificação que a lei mandava, que não adiantaria de nada, o seu coração continuaria sujo. É como se nós, se fôssemos Saul no dia de hoje, fôssemos pessoas apenas religiosas. Temos a Bíblia mais bonita da atualidade. Ouvimos louvores o dia todo. Não perdemos um culto sequer. Estamos sempre envolvidos com as coisas de Deus. Compramos mais e mais camisas evangélicas. Colocamos nas nossas redes sociais o versículo que nós lemos pela manhã, para mostrar que nós fazemos o nosso devocional muitas vezes. Mas o que impressiona o coração de Deus não é isso. O que impressiona o coração de Deus é a obediência à tua palavra. E Samuel diz a Saul: acaso Deus tem mais prazer em sacrifício, em religiosidade, do que em obediência? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Acaso Deus se impressiona com o nosso exterior? Acaso Deus se impressiona com a nossa religiosidade? Ou Ele está olhando para o nosso coração, se nós estamos em submissão ou não? É isso que Deus olha para nós. Então nós vemos que Saul recebe essa pergunta de Samuel: acaso Deus tem mais prazer em você ler a Bíblia toda num dia e não entender nada? Ou você ler um pedaço e colocar aquilo em prática na sua vida? O que será? O que você acha?
O que Deus leva em consideração quando olha para cada um de nós? Os nossos dons e talentos na igreja? Se somos de uma igreja gigantesca ou de uma igreja pequenininha? Se temos ou não temos determinada coisa que o mundo almeja? Será que é isso? Ou Deus, Ele quer saber se nós obedecemos a palavra dEle? Irmãos, domingo após domingo nós estamos aqui. Todos os domingos nós estamos aqui. A pergunta é, para buscar o quê? O que estamos buscando? Mudança de vida? Estamos buscando o quê? Santidade? Um caráter aprovado por Deus? Ou já estamos no piloto automático como Saul, acomodado, participando e praticando a sua religiosidade a um Deus, mas com o coração vazio? Até um dia em que ele se viu adorando a ele mesmo. E nós não podemos correr esse risco. Nós não podemos praticar isso. Para nós concluirmos, tudo que nós fazemos respinga em alguém, você sabia disso? Não é comum, não é raro nós vermos pessoas dizendo, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas a Bíblia não nos mostra isso porque a Bíblia diz que as suas atitudes sempre vai atingir alguém que está à sua volta. O exemplo de Davi, quando adulterou com Batseba, a criança faleceu. O caso da idolatria de Salomão através das suas 1000 mulheres idólatras, a nação foi rachada, ficando 120 anos com o Reino do Norte, Reino do Sul e uma guerra tremenda. Sabe o fim da história de Saul? Por ser acomodado, idólatra de si mesmo e achar que pode fazer do jeito dele. Irmãos, vamos entender uma coisa, Deus, Ele quer ser adorado do jeito dele, não do seu e não do meu. Quando nós estamos num culto, nós não devemos cultuar a Deus do jeito que nós queremos cultuar a Deus, mas do jeito que Ele quer ser cultuado, de acordo com o que Ele mostra na palavra dele. Culto não é entretenimento, culto não é teatro, culto não é circo, culto é culto ao Deus de Israel e nós devemos fazer como Ele quer que nós façamos. Mas Saul não estava nem aí, o que importava para Saul é fazer do jeito dele. E em 1 Crônicas, diz assim, Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium e buscar orientação ao invés de consultar ao Senhor. Por isso o Senhor o entregou à morte e deu o seu reino a Davi, filho de Jessé. No mesmo dia que Saul morreu, ele perdeu seus 3 filhos na mesma batalha. No mesmo dia em que ele morreu, a sua descendência, que seria os próximos reis de Israel, foram aniquiladas junto com ele. Não houve descendentes de Saul no reinado em Israel. Deus não apenas tirou o trono do momento de Saul, mas Deus tirou o trono eterno que seria dos seus descendentes. Deus tirou e deu a Davi, e depois a Salomão, e assim sucessivamente. Quando nós somos o cabeça de algo e vivemos para nós mesmos irresponsavelmente, nós vamos acabar prejudicando os nossos também. Os filhos de Saul não tinham culpa no que o pai fez. O texto não diz que os filhos aprovavam tudo que Saul fazia, mas os filhos foram excluídos da monarquia futura de Israel. Então o que o pai fez, neste caso, respingou na vida dos filhos, e aqui eu não estou falando de maldição hereditária, isso não é bíblico. Mas eu estou dizendo que naturalmente, o que eu e você fazemos dentro da nossa casa, no nosso casamento, na criação dos nossos filhos ou no nosso trabalho, não vai respingar apenas em você, mas vai respingar em outras pessoas também. Portanto, obedeça ao Senhor para que você não se prejudique e não prejudique a outros também. Porque se tem uma coisa que Deus ele nos traz, são as consequências dos nossos erros. Saul não acreditou nisso.
Saul zombou do nome de Deus quando desobedeceu e ainda foi cultuar a ele mesmo, se colocando no lugar de Deus. Que nós possamos entender que ele é Deus e ele traz as consequências das nossas atitudes, e glórias a Deus por isso. Porque você já pensou se ele não trouxesse? Como nós seríamos se nós não tivéssemos consequências dos nossos atos? Então que eu e você, nós possamos não ser como Saul, mas que nós possamos ser bênçãos para as nossas famílias, amigos e todos aqueles que nos rodeiam, para que nós possamos ser o sujeito de Salmo 1, que diz: bem-aventurado é aquele que são como árvore plantada à beira de águas correntes e dá fruto no tempo certo. E toda árvore que dá fruto no tempo certo alimenta todos aqueles que vão até ela para pegar um fruto. Que nós possamos ser bênção na vida das pessoas, dentro da nossa casa, e entender que muitas coisas que nós enfrentamos na vida, a culpa é nossa. A culpa não é do exército, a culpa não é do Agag, rei dos amalequitas, a culpa é nossa, porque as ordens de Deus sempre são claras para nós. Amém, irmãos? Vamos orar.